A força-agente sim, principal são os intelectuais, são os universitários. A coisa começa lá, primeiro você domina os intelectuais, daí você parte para a mídia, e daí você domina para a educação, e daí você domina o resto da sociedade. Então tem que começar lá no começo. Tem que derrubar os exato. falsos historiadores. Agora, vamos falar aqui o português claro. Né? Não é um problema do sujeito ser direitista ou esquerdista. Porque ao longo da história do Brasil, o único governante que fez alguma coisa substantiva contra o comunismo foi o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que foi eleito pela coligação PSDB-PTB, que era um partido de esquerda. Né? Este foi o Uhum. sujeito que fechou o Partido Comunista, cassou os mandatos de todos os deputados e senadores comunistas e rompeu relações com a União Soviética. Ora, pergunto eu, o governo militar, que dizem, apresentam como se fosse o supra-sumo do direitismo, quando o governo vai dizer que o governo militar ignorava a penetração da KGB no Brasil? Claro que não. Agora eles têm as provas definitivas, mas sempre souberam. Romperam relações com a União Soviética, que nada, foram puxar o saco da União Soviética e querer fazer negócio, porra. Tá entendendo? Então, Sim, então, o que se chama direita no Brasil, isso é uma corja de oportunista, de imbecis, você tá entendendo? E de ingênuos, às vezes. O golpe foi uma coisa justa. Derrubar o João Goulart era inteiramente justo. Tinha que fazer isso. Só que daí apareceram as ambições e trocaram o nome do negócio para Revolução. E não era mais só derrubar um presidente, era Revolução. Ah, então nós não vamos só derrubar o presidente, fazer novas eleições em 6 meses. Nós vamos refazer o Brasil. E pronto, aí virou uma merda. Porque é uma proposta revolucionária. E ficaram no poder 20 anos, quando tinham prometido realizar eleições em 6 meses. Durante esses 20 anos que ficaram lá, eles destruíram toda a liderança liberal e conservadora do Brasil, cortaram a cabeça do Carlos Lacerda, cortaram a cabeça do Juscelino Kubitschek, tá certo? Cortaram a cabeça do Ademar de Barros, cortaram a cabeça do Magalhães Pinto, acabaram com a liderança civil, meu Deus do céu, e instalaram o poder de um grupo de militares iluminados e tecnocratas. Fizeram contra o comunismo. Quer saber? Nada, nada. Fizeram contra as guerrilhas, contra a esquerda armada. A esquerda. A política era o seguinte: a gente reprime a esquerda armada e alisa a cabeça da esquerda desarmada. O governo militar não era anticomunista, ele era antiguerrilha apenas. É como o governo Santos, na Colômbia. Nós não queremos guerrilha, não queremos violência. Então o que nós fazemos? Nós alisamos a esquerda pacífica, damos dinheiro para ela, damos cargos, deixamos ela ocupar as universidades. Foi a mesma coisa que os militares fizeram. Então, os militares são condenados, tá certo, por aqueles que deveriam ser gratos a eles. Quem tem que estar bravo com os militares são as pessoas que, em 1964, confiaram na promessa de eleições. Mas como é que sim. você vai chamar de movimento militar onde é um movimento que realizou passeatas de 1 milhão de pessoas? Será que era 1 milhão de soldados? Era um movimento eminentemente civil. E a ideia era tirar o João Goulart e fazer eleições em 6 meses. Ninguém tinha a menor dúvida de que em 6 meses só tinha 2 pessoas que podiam se eleger, que era o Carlos Lacerda e o Juscelino Kubitschek. Os dois tiveram suas cabeças cortadas pelos iluminados tecnocratas do governo militar. Então, note bem, sujeitos equacionar as coisas em termos políticos de hoje, tá certo? E celebrar o movimento militar, tá certo? É também cometer uma injustiça. Eu posso celebrar a derrubada do João Goulart. Sim, hoje eu entendo que foi uma coisa inteiramente justa. Mas não posso celebrar nada do que foi feito depois. Nada. Porque você veja, a decisão. Se você perguntar assim, durante os 21 anos que ficaram no poder, quantas vezes os militares promoveram campanhas de propaganda anticomunista, não antiguerrilha? Nenhuma vez. Quando foi para introduzir a disciplina de educação moral e cívica nas escolas, quem eles chamaram para redigir o texto básico? O padre Bastos Dávila, que era um homem da esquerda.
e abriram espaço para que a esquerda dominasse o aparato editorial, ao ponto de que, conforme mostram os registros da Câmara Brasileira do Livro, o período do governo militar foi o período de maior progresso da indústria editorial comunista no Brasil, ao longo de toda a nossa história. Veja, o pessoal que foi preso e sofreu alguma coisa na cadeia era o pessoal ligado à guerrilha. A dizer que um jornalista foi torturado por causa de um artigo, isso nunca aconteceu. O pessoal faz uma choradeira, por exemplo, em torno do Otto Maria Carpo. O que aconteceu com o Otto Maria Carpo? Houve uma queixa contra ele, a queixa chegou na promotoria, o promotor chamou o Otto Maria Carpo, fez lá umas perguntas e arquivou o processo. Não houve nem processo. Isso foi tudo o que aconteceu com o Otto Maria Carpo. E até hoje o pessoal fica chorando. Otto Maria Carpo foi vítima da ditadura, etc, etc. Você veja, o pessoal da esquerda não só dominava as grandes redações, dominava a grande mídia e dominava a pequena, a mídia nanica também. Às vezes eram os mesmos caras que faziam uma coisa e a outra. Ou seja, eles já tinham a hegemonia durante o regime militar. O que os militares fizeram contra isso? Absolutamente nada. Então, quer dizer, eles não fizeram um combate anticomunista, fizeram um combate anti-guerrilha. Eram contra a esquerda armada, mas na esquerda desarmada, alisaram a cabeça sim. Alisaram, ajudaram, tá certo? E isto, vamos dizer, isso quer dizer que a falsificação da história já começou no próprio regime militar, com a anuência dos militares. Se eles deixaram esse pessoal ocupar o espaço, é evidente que eles deixaram os fulanos inventarem a versão da história que eles queriam. Então, é o tal negócio. Se a vítima não age, se a vítima colabora com o criminoso, ela não pode reclamar depois, né? Então, a realização econômica, nós temos que tirar o chapéu. O governo Médici fez prodígios na esfera econômica, tá certo? É claro, mas a má distribuição de renda continua. Mas é claro, você não pode resolver tudo de uma vez, né? Tá certo? Mas, ainda mesmo no esquema na área da distribuição de renda, fez muito mais do que está fazendo o PT agora. O PT só está dando esmola para colher voto. Tanto que, você vê, o pessoal diz, mas o Lula tinha não sei quanto por cento de aprovação. O Médici tinha 82% de aprovação na última semana de governo. Então, o pessoal sabia o que era um bom. Do ponto de vista econômico e administrativo, o Médici foi o maior presidente que esse país já teve. Depois veio o Geisel, que fez um monte de cagada, e o Figueiredo também, mas no durante o período do Médici, o país foi bem administrado. Agora, em matéria de política, esses caras eram cegos. Em matéria de política e de cultura, totalmente cegos. Você vê, o brasileiro tem preconceito contra a política. Ele acha que política é coisa para gente que não presta. Então ele deixa os bandidos tudo ocupar todos os lugares da política e depois fica se queixando. Então o preconceito antipolítico brasileiro é uma herança positivista. E esse preconceito vigorava tanto na cabeça dos milicos quanto na cabeça da população em geral. Eu hoje tenho militante apolítico, né? Militante apolítico, mas não fizeram movimentos de protesto. Esse é um protesto apolítico. E você já viu o que é isso? É um quadrado redondo, meu Deus do céu. Agora, vamos ver outro aspecto. Estou falando aqui, os militares, eles foram omissos no combate ao comunismo. Omissos na luta cultural e na esfera educacional. A única preocupação do governo em matéria de educação naquela época era abrir vagas. Abrir uma faculdade em cada esquina para todo mundo ser doutor. E deu no que deu. Hoje, o Brasil tem 50% de estudantes universitários analfabetos funcionais. Começou agora? Foi culpa do PT? Não, veio desde aquele tempo. O PT agravou a coisa formidavelmente, sim. Mas não foi ele que começou. Agora, vamos avaliar um outro ponto. Eu estou dizendo que o pessoal militar se omitiu. Mas os líderes liberais e conservadores que vieram depois do regime militar também se omitiram gravemente, gravemente.
Vou lhe dizer uma coisa. Aconteceu, por exemplo, esse caso da Raquel Sherazade. Estão acusando a Raquel Sherazade de apologia do crime, porque ela disse que a reação popular contra um delinquente é uma coisa compreensível. Ou seja, ela está explicando, claro que fazer justiça com as próprias mãos é um delito, mas ela está explicando o delito em função de uma situação social. Ora, explicar e justificar delitos em função de uma situação social é o que a esquerda faz maciçamente há 60 anos. Eu denunciei a coisa já com atraso de 40, em 1994, no artigo Bandidos e Letrados, que foi publicado no Jornal do Brasil, mostrando que a apologia do crime era a prática mais geral e constante de todos os porta-vozes do esquerdismo no Brasil. E eu dizia para o pessoal liberal e conservador, vocês não vão processar esses filhos da puta? Eles estão fazendo apologia do crime. Você veja, a OAB e a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, de mãozinhas dadas, lançaram o livro do chefe do Comando Vermelho, William Lima da Silva, aplaudindo o cara, todos os doutores, os ministros lá aplaudindo o cara, que estava justificando as atividades do Comando Vermelho com um protesto social. Então, a partir da hora de você consente que se pratique a apologia do crime durante 60 anos sem você reclamar, chega um dia, um desses apologistas do crime descobre alguma coisa que se parece de longe com o que eles estão fazendo e diz, é a nossa chance. Já que eles não nos processaram, nós vamos processá-los. Exatamente o que está acontecendo. Agora, aí também eu expliquei, né, pedi, implorei, esbravejei, não adiantou nada. Então o que vocês querem? Vocês não processam o criminoso, segundo dia o criminoso processa você. É como aconteceu aqui nos Estados Unidos, teve um sujeito que assaltou um supermercado e depois processou o supermercado porque ele disse que ele teve estafa nervosa durante o assalto, coitadinho. Eu não sei o que deu o processo, mas o que esses caras estão fazendo é isso. Os apologistas, os maiores apologistas do crime que esse país já conheceu, estão processando uma pessoa que não fez apologia do crime, que apenas pareceu fazê-lo. Pareceu fazer uma coisa igual que eles estavam fazendo. Só que essa pessoa é da direita. Então, o que faz? O criminoso pega uma pessoa inocente e diz, nós vamos sacrificar, já que nós não fomos sacrificados. Então agora pergunta, cadê aqueles líderes liberais com que eu conversava 20 anos atrás aí, que eles só pensaram, não, nós temos apenas que fazer a propaganda das ideias liberais. Eu disse que vocês não querem fazer luta política, não? E não eram pessoas intelectuais, eram senadores, eram deputados. Então, olha, por exemplo, outro dia fizeram uma passeata dizendo, nós queremos intervenção militar. Eu digo, peraí, você já esgotou os outros meios? Por exemplo, quantos processos você fez contra essa gente? Você tentou a via judicial? Não tentaram nada. Agora, você vê, o pessoal da esquerda fica procurando qualquer pretexto para processar alguém, mesmo que o processo não dê certo, queima a reputação do desgraçado. Eles não param de fazer isso, eles fazem isso o tempo todo. Então essa coisa, essa insinuação de venalidade é resultado desse preconceito apolítico brasileiro. O sujeito não quer ter uma atitude política, então o que ele faz? Ele capricha no moralismo, vai para o discurso moralista. Eu sempre disse, o combate à corrupção é inócuo, meu filho. Então, outro dia me mostraram um site que dá notas para os políticos brasileiros, por critérios apolíticos. Quantas vezes ele participou de sessões, quantos projetos apresentou, etc. Totalmente apolítico. Então, o resultado, tem alguns dos políticos mais nefastos do país, que apenas são eficientes, estão lá com notas altíssimas. Sim. Quer dizer, é coisa de idiota. Né? Quer dizer, se você é apolítico, meu filho, então você tem que aceitar ser governado por qualquer um e não reclamar. Agora, outra coisa, você pedir intervenção militar, eu digo, olha, intervenção militar é um meio de você obter certas coisas. Agora, você quer a finalidade ou você quer os meios? Se o PT for derrubado por eleição, não serve? Se o PT for derrubado por via judicial, não serve? Se o PT for derrubado por pressão popular, não serve? Tem que ser uma intervenção militar?
Isso é frescura, meu Deus do céu. Outra coisa, intervenção militar, uma intervenção armada, se justifica quando você esgotou todos os outros meios. Em primeiríssimo lugar, a via judicial. No Brasil, pergunta assim, quantos processos judiciais todos esses lindos protestadores, liberais e conservadores tentaram? Nenhum. E já querem uma intervenção militar? Falou, você esgotou a via legal e pacífica, meu filho? Para você pedir uma barbaridade dessa? Não. Então você não tentou nada. Então é o seguinte, você está querendo é que o soldado vá lá se arriscar no seu lugar, porra. Daí o pessoal diz, mas processo custa caro. Daí eu pergunto assim, se você não pode dar nem o seu dinheiro para a causa que você acha justa, com que direito você exige que um soldado dê a vida? Você está entendendo? Então, o problema do Brasil é a corrupção mental e a corrupção moral que entrou muito fundo na cabeça de todo mundo. Cada um de nós tem que fazer o seu meia-culpa, examinar, dizer, pera, aonde que eu contribuí para a merda chegar a esse volume que chegou hoje. Não, não é questão de você aderir a uma política ou a outra, porque o que tem efeitos não é a sua convicção, a sua crença, são as suas ações. Né? E o seu estilo de agir que se impregna nos outros. Então a pessoa precisa medir não a sua ideologia, as suas belas intenções, as suas ações reais. Né? Então, se você, por exemplo, se você durante 30 anos você permite todos os abusos e não recorre à via judicial e depois vai pedir uma intervenção militar, você se tornou culpado pela situação. Porque se você não usa os instrumentos da democracia, a democracia acaba. É? Quem matou a democracia foi a esquerda? Não, foi a esquerda e a direita junto. Uma pervertendo a justiça, tá certo? E a outra abandonando a justiça, virando as costas à justiça. Então não interessa propriamente a ideologia, mas as ações reais das pessoas. Né? A verdadeira ideologia do cara a gente lê nas ações e não nas palavras. Então, por exemplo, a ausência. O pessoal quer fazer um movimento político. Um movimento político que não tem ativismo judicial não tem nada. Nada. Absolutamente nada. O pessoal quer fazer passeata, quer intervenção militar, quer isso, aquilo. Quando é que vai começar o ativismo judicial? Tem duas coisas que sem a qual não existe um movimento político. A primeira é o fundraising, é dinheiro. O segundo é o ativismo judicial, portanto, uma comissão financeira, uma comissão de advogado. Começa com isso. Existe uma dessas duas coisas? Não. Até hoje não tem. Então não começaram nada, eles só querem completar, você está entendendo? Uma ocupação de espaço primeiro, né, professor? Das universidades. É evidente, mas antes de tudo, antes de você pensar em ocupar espaços, você tem que pensar em juntar forças. E você junta força com essas duas atividades. Uma comissão de fundraising. Vamos estudar aqui seriamente todas as fontes de dinheiro que nós podemos ter para juntar, para fortalecer esse movimento. E segundo, ter uma comissão judicial para dar apoio para isso. E para defender os perseguidos, como agora o caso da Raquel Sherazade. Note bem, Paulo Martins, né? Muito bem, note bem, esse caso do SBT é nítido como tudo está sendo contado ao contrário. Porque a intervenção do governo no SBT, a ameaça de fechar o SBT ou de cortar verbas é ilegal. Isso é a utilização de verbas e concessões do Estado como instrumento de pressão política. Isso é ilegal e isso é motivo para impeachment. Cadê o processo? Já abriram um processo? Não. Vamos fazer um processo para defender o Paulo Martins e a Raquel Sherazade. Não adianta você defender o cara, se você defende, os defende, tá certo? Você já perdeu a briga, você tem que atacar o criminoso, meu Deus do céu. Essa dona Jandira Fegali já era para dizer, olha, dona, a senhora está usando o Estado como instrumento de pressão em favor do seu partido e nós vamos pedir a cassação do seu mandato. E a dona Dilma também, vamos pedir aqui o seu impeachment, porque a senhora está usando o Estado como instrumento de pressão para favorecer o seu partido, a sua facção ideológica. E isso é evidentemente ilegal. Eu não vi ninguém dizer isso. Eu vi todo mundo encarar a coisa como é um fenômeno de censura. Estão boicotando os jornalistas. Eu digo, sim,
Mas esta não é a substância do problema. A substância é uma utilização ilegal do aparelho de Estado em favor de um partido. Isso é o que eles estão fazendo, meu Deus do céu. Agora, o pessoal está tão acostumado a ficar na defensiva, né, que só pensa em tirar da seringa e não pensa em atacar e punir o criminoso. Aí também não adianta, né? Pois é. Veja, com esse negócio do SBT, o governo deu a cara à tapa. Né? Ele mostrou a face integral da sua ilegalidade. E ninguém vai fazer nada contra isso? Vamos nos limitar. Claro que vamos defender a Raquel Sherazade, o Paulo Martins, etc, etc. Defender até o SBT, defender até os direitos do SBT, mas não basta isso. O pessoal está tudo louco no Brasil, viu? O negócio está muito grave, muito grave. Tem uma missão para vocês todos que ou estudam comigo, ou aprendem alguma coisa comigo. Olha, eu não quero mudar a situação política do Brasil, não tenho poder para isso. Mas eu prometi para mim mesmo e para os meus alunos que nós íamos criar uma geração nova de intelectuais muito mais sérios, muito mais capazes do que todos esses que estão ocupando universidade, mídias, e eu estou fazendo isso. E vocês, de algum modo, não sei se são meus alunos ou não, uns são, outros não são, vocês têm esta missão. A nossa missão, meu filho, não é só lutar por causas políticas, aliás, não é nem lutar por causa política nenhuma. É restaurar um pouco de sanidade no diálogo desse país. É restaurar um pouco do senso da verdade, do certo e do errado. Se não fizermos isso, toda a causa política já está perdida de antemão. Só a mentira prevalecerá, meu Deus do céu.